A história conta que, em certa ocasião, um velho mestre desejava ensinar a um de seus discípulos os segredos para viver uma vida próspera e feliz. Sabendo dos muitos obstáculos e dificuldades que as pessoas enfrentam na busca pela felicidade, ele pensou que a primeira lição deveria ser entender o motivo pelo qual muitas pessoas vivem presas a uma vida de conformismo e mediocridade. Afinal, muitos homens e mulheres parecem incapazes de superar os obstáculos que os impedem de alcançar o sucesso e acabam vivendo vidas apenas toleráveis. O mestre sabia que, para que o jovem pudesse entender essa importante lição, ele deveria ver por si mesmo o que acontece quando permitimos que a mediocridade domine nossas vidas. Assim, o mestre decidiu que naquela tarde sairiam em busca do povoado mais pobre daquela província, e uma vez lá, procurariam a casa mais pobre de todas, onde passariam a noite. Após muita caminhada, os dois homens chegaram às margens da cidade, e ali, na parte mais distante de um pequeno casario, o jovem parou diante da casa mais pobre e arruinada que já havia visto. Aquela choça quase em ruínas, sem dúvida, pertencia à família mais pobre da vizinhança. Suas paredes mal se sustentavam, ameaçando desmoronar a qualquer momento, e o telhado improvisado deixava a água penetrar por todos os lados. O lixo e os detritos se acumulavam, dando uma aparência ainda mais degradada ao local. E o mais incrível era que naquela choça de apenas 10 metros quadrados viviam 8 pessoas. Seus olhares tristes, cabeças baixas e roupas sujas e velhas indicavam que a pobreza não apenas havia afetado seus corpos, mas também encontrou abrigo em seus corações. No entanto, em meio a esse estado de penúria total, a família tinha uma posse surpreendente. Dadas as circunstâncias, eles eram donos de uma vaca. E embora o animal não fosse grande coisa, já que mal produzia leite o suficiente, era o suficiente para sobreviver. No entanto, a vaca parecia servir a um propósito muito maior. Era o único fator que os separava da miséria total. Naquele lugar, onde a adversidade e a escassez eram o pão de cada dia, a vaca os fazia sentir que não estavam tão mal, porque seus vizinhos eram igualmente pobres, mas eles não tinham uma vaca. Assim, eles pensavam, não podemos nos queixar, afinal, temos nossa vaca. E ali, em meio à sujeira e à desordem, o mestre e seu discípulo passaram a noite. No dia seguinte, bem cedo e certificando-se de não acordar ninguém, os dois viajantes se prepararam para continuar a jornada. O jovem não estava certo de ter aprendido a lição que seu mestre desejava ensinar. No entanto, antes de prosseguir, o mestre, em voz baixa, disse: "É hora de você aprender a lição que viemos aprender." Afinal, a única coisa que o jovem havia visto durante sua estadia eram os resultados de uma vida de conformismo e mediocridade. No entanto, ainda não estava claro o que havia levado aquela família a um estado de abandono tão extremo. Essa era a verdadeira lição. Enquanto o mestre se dirigia ao local onde o animal estava amarrado, a não mais de 50 metros da casa, diante dos olhos incrédulos do jovem, e sem que este pudesse fazer absolutamente nada para impedi-lo, o mestre retirou uma adaga que trazia em sua bolsa e, com um movimento rápido e certeiro, infligiu um ferimento mortal no animal, que desabou instantaneamente, sem emitir um som. O jovem não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. "Mas o que você fez, mestre? Que lição é essa, que para ser aprendida exige deixar uma família na miséria total? Como você pôde matar essa pobre vaca, que era a única posse deles? O que vai acontecer com eles agora?" Sem se incomodar com a preocupação e angústia do seu jovem discípulo e sem dar atenção às suas perguntas, o ancião continuou sua jornada, deixando para trás aquela cena macabra. O estudante não conseguia deixar de pensar que suas ações haviam condenado à morte aquela família. Que destino eles teriam após perder sua única fonte de sustento? A história conta que, um ano depois, o mestre chamou seu jovem discípulo e sugeriu que eles voltassem para ver o que havia acontecido com a família. A simples menção do episódio foi suficiente para trazer à memória do jovem o papel que ele havia desempenhado no destino daquela pobre família. O que terá acontecido com eles? Sobreviveram ao golpe duro? Será que conseguiram começar uma nova vida ou sucumbiram após o ocorrido? Assim, relutantemente, o jovem empreendeu o retorno àquele lugar. Após vários dias, os dois viajantes chegaram novamente ao povoado.
No entanto, por mais esforços que fizessem, não conseguiram localizar a modesta habitação. O local parecia o mesmo, mas onde, um ano antes, estava a choça esquálida, agora se erguia uma casa grande, que aparentemente havia sido construída recentemente. A primeira coisa que passou pela mente do jovem foi o sentimento de que a morte da vaca teria sido um golpe muito duro para aquela pobre família. Talvez tenham sido forçados a deixar o local, e uma nova família, com mais posses, teria tomado posse do lugar e construído uma casa melhor. Tudo isso passava pela mente do jovem enquanto ele hesitava entre se aproximar da nova habitação e perguntar sobre o destino da família ou continuar sua jornada, evitando assim a confirmação de suas piores suspeitas. Qual não foi sua surpresa ao ver um homem sair da casa? Era o mesmo homem que, um ano antes, lhes havia dado abrigo inicialmente. O jovem não parecia reconhecê-lo, mas após alguns minutos confirmou que, de fato, era a mesma pessoa. O jovem não conseguia acreditar no que estava vendo. Seus olhos brilhavam, estava vestido com roupas limpas, seu sorriso e atitude demonstravam que algo havia acontecido. Mas como isso é possível? Perguntou o discípulo. O que aconteceu durante este tempo? Há um ano, durante nossa visita, testemunhamos a imensa pobreza em que vocês viviam. O que aconteceu durante este tempo para que tudo mudasse? O homem, ignorante de que o jovem e seu mestre haviam sido responsáveis pela morte da sua vaca, os convidou novamente para sua casa e contou como, coincidentemente no mesmo dia da partida deles, um invejoso atacou brutalmente o pobre animal. Ele continuou: devo confessar que nossa primeira reação à morte da vaca foi de desespero e angústia. Por muito tempo, o pouco leite que a vaca produzia era a nossa única fonte de sustento. Na verdade, ela era a única coisa que nos separava da miséria total. No entanto, pouco tempo após aquele dia trágico, percebemos que, a menos que fizéssemos algo rapidamente, provavelmente nossa própria vida estaria em perigo. Precisávamos buscar outras fontes de alimento para nossos filhos. Limparamos o quintal da parte de trás da choça, conseguimos algumas sementes e plantamos hortaliças e legumes para nos alimentar. Depois de algum tempo, percebemos que a fazenda improvisada produzia muito mais do que precisávamos para o nosso sustento. Decidimos vender os vegetais excedentes aos nossos vizinhos, e com o lucro compramos mais sementes. Logo percebemos que o excedente da colheita era suficiente para vender no mercado da cidade, e de repente aconteceu pela primeira vez em nossas vidas. Tínhamos dinheiro suficiente para comprar roupas melhores e melhorar nossa casa. Assim, aos poucos, este ano nos trouxe uma nova vida. Foi como se a trágica morte da nossa vaca tivesse aberto as portas para uma vida nova. O jovem ouvia atônito o relato incrível e, finalmente, conseguiu entender a lição que seu sábio mestre queria ensinar. Era óbvio que a morte do animal não havia sido o fim daquela família, mas, pelo contrário, foi o começo de uma nova vida e de maiores oportunidades. O mestre, que havia permanecido em silêncio ouvindo o relato fascinante do homem, chamou o jovem de lado e disse baixinho: deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que, se esta família ainda tivesse a sua vaca, teriam alcançado tudo o que conseguiram neste ano? O jovem pensou por um momento e respondeu: certamente não. O mestre disse que a vaca, além de ser a única posse deles, também era a corrente que os mantinha presos a uma vida de conformismo e mediocridade. Quando não puderam mais contar com a falsa segurança que sentiam por serem donos de algo, mesmo que fosse apenas uma pobre vaca, eles tomaram a decisão de se esforçar para buscar algo mais. Tiveram que aprender a enxergar além de suas circunstâncias presentes. E a lição mais importante é que a vaca, que os vizinhos viam como uma bênção, lhes dava a sensação de não estarem na miséria total, quando na verdade viviam uma vida cheia de miséria e mediocridade. A história da vaca nos ensina uma valiosa lição sobre a necessidade de soltar as amarras da comodidade e da mediocridade para alcançar nosso verdadeiro potencial. Muitas vezes, nos agarramos ao que consideramos seguro, mesmo que isso nos impeça de crescer e prosperar. Nesse relato, a vaca representava essa falsa segurança, e sua trágica morte serviu como um catalisador que forçou a família a buscar novas oportunidades e se esforçar para encontrar soluções. A história nos convida a questionar: que vacas estamos segurando em nossas vidas?
Que confortos ou falsas seguranças nos impedem de crescer e atingir nossas metas? Ela nos mostra que, às vezes, precisamos deixar para trás o que consideramos valioso ou seguro para descobrir nosso verdadeiro potencial. Em última análise, ela nos lembra que a diversidade e a mudança podem ser oportunidades disfarçadas, e que a resiliência e a coragem podem nos levar a uma vida mais rica e significativa. A história da vaca é um lembrete de que, apesar das dificuldades, sempre existe a oportunidade de crescimento e transformação se estivermos dispostos a soltar nossas vacas e abraçar a mudança.